Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Jangada. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro, o desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Fundo amarelo com letras em azul escuro escrito: Oficina, a escrita enquanto espaço de poder e inclusão. Episódio 3. Estrutura disruptiva, por Tiane Ávila. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiane Ávila, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos de cor castanho escuro, em minhas orelhas eu uso 2 argolas, também fones de ouvido de cor preta, um blusão de cor preta, e atrás de mim tem uma parede toda branca. Bom, pessoal, é com imensa alegria que eu dou as boas-vindas a todos e todas a mais uma oficina do nosso projeto Jangada, escrita enquanto espaço de poder e inclusão. No dia de hoje eu vou ter o prazer de conversar com vocês a respeito de um dos pilares que nós nos comprometemos aqui a dialogar, que é escrita enquanto estrutura disruptiva. O nome, o termo, a expressão parecem um pouco estranhos, não é mesmo? Mas, de maneira geral, é muito simples. Assim como os fenômenos mais complexos da nossa vida, ao fim e ao cabo, eles muitas vezes são complexos e difíceis de se tocar, de se entender, justamente pela simplicidade que eles têm. É um tanto paradoxal, eu sei, mas eu gosto de vislumbrar as coisas a partir dessa perspectiva, porque isso me atenta a detalhes mais tangíveis, a questões um pouco mais reais, sabe? Às vezes, nessa distância que a gente coloca das coisas em relação a nós, a gente tende a dificultar os caminhos, a alongar os processos. E aqui eu tô falando muito mais num sentido de colocar obstáculos, e não de desdobrar mais o tempo, de colocar mais etapas. Eu acho que tudo isso vai sendo descoberto ao longo do caminho. Mas quando a gente tende a observar as coisas de um ângulo de dificuldade, de escassez, de incapacidade, a gente torna o que muitas vezes é simples, difícil. Bom, e é por essas e outras que eu já inicio essa conversa dizendo que, ao contrário da impressão que o termo estrutura disruptiva nos passa, a ideia é que seja muito mais simples e leve a conversa, porque é dessa maneira que eu acredito que a escrita tem que ser tensionada. É dessa forma que eu acho que a escrita, enquanto manifestação artística, consegue se fazer valer, sendo democratizada, fazendo com que o seu acesso e a sua forma de se expressar sejam genuínos e verdadeiros, prevalecendo única e exclusivamente a intenção, a sensibilidade, a ideia que a gente quer colocar para que isso tome forma. Estrutura tem a ver com dar forma a alguma coisa, com escolher, tomar decisões. Invariavelmente, quando a gente toma decisões na nossa vida, a gente deixa outras tantas possibilidades de lado. E, bom, é uma questão de ponto de vista, enxergá-las como perdas, como faltas, ausências, ou simplesmente como um distanciamento necessário, como uma não presença precisa. Eu gosto de enxergar ausências de maneira poética, assim, porque eu acho que a gente se acostuma muito ao longo da vida a entender as ausências, as não presenças como coisas ruins. E muitas vezes não são, elas simplesmente não podem estar para que outras estejam. A lei da física muito simples que a gente aprende lá quando é pequenininho, que 2 coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vamos colocar algumas aspas aqui, porque eu tenho também algumas ressalvas em relação a essa colocação, mas elas são poéticas, então é a minha licença poética e espiritual que permite com que eu traga essa discussão à tona, mas não é o caso agora. Agora a gente vai falar especificamente de escolhas, e sim, na vida, na maior parte das vezes, a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, estruturar as coisas de todas as maneiras possíveis e imagináveis ao mesmo tempo. É possível que em momentos diferentes a gente sim se aventure, crie, rompa qualquer tipo de censura, de fronteira, de limites que nos impõem. E ser disruptivo é não respeitar esses limites protocolados, essas regras fixadas por pessoas que não foram nós que criamos para que a gente aplique. Não faz nenhum sentido.
E eu penso que essa liberdade do ser escritor, do ser escritora, do colocar a escrita para o papel, ou seja lá qual o suporte que a gente escolha colocar, ou mesmo estruturá-la em pensamento, se dê muito a partir dessa liberdade, dessa libertação que a gente se permite viver. Essa libertação, essa liberdade, essa leveza em relação à estrutura, dando espaço, tempo e silêncio para que o nosso corpo, a nossa arte decida sobre qual é a melhor forma de se colocar no mundo. E a estrutura disruptiva é essa permissão, é essa outorga que a gente dá para a nossa maneira de fazer as coisas, admitindo e apreciando, contemplando o nosso jeito de ser, a nossa criação. Vocês devem lembrar que na primeira oficina sobre intenção, eu falei a respeito de exclusividade. E ela não era uma característica apenas do pilar intenção, muito pelo contrário. A exclusividade, ela está enquanto existência. Tudo em nós é exclusivo, tudo em nós é único. A maneira como a gente manifesta, as formas como a gente escolhe colocar as nossas ideias e invenções no mundo são completamente inovadoras, inéditas. Não há ninguém que faça igual. E a estrutura, idem. Nós somos seres, obviamente, que vivem pela alteridade, que se formam a partir desse processo de troca, né? A gente constrói a nossa identidade de maneira constante a partir do olhar sobre o outro, das diferenças, da identificação das sombras, das ausências, das completudes. É esse vai e vem de completar e esvaziar, de olhar, perceber a diferença e se apropriar ou não de coisas que nos valham, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que querem o tempo inteiro, né, e precisam se movimentar para se constituir. E isso tem a ver com exclusividade, porque as escolhas, os aspectos que a gente vai trazer para a nossa existência, eles são completamente condicionados à maneira como a gente se permite olhar para as coisas e decide ser um pouco daquilo, ter um pouco daquilo, inspirar-se um pouco naquilo para se transformar e para se formar a todo momento. E a estrutura disruptiva, ela tem muito desse olhar fora do padrão, não acostumado e não sustentado pela normalidade, pelos protocolos. E eu sou uma defensora ferrenha do extrapolar os limites da escrita. Eu sempre gostei, enquanto escritora, de me apropriar de diversos estilos. Eu sempre fui muito mal acostumada, né? Nunca fui muito simpatizante com a ideia de definir as coisas. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu falo para as pessoas, ainda tenho isso. Qual é o estilo que tu escreve, né? Eu não consigo dizer. Porque não é que eu não escreva sobre nenhum estilo, não tenha nenhum estilo da minha escrita, mas é que parece que a apropriação que eu faço de vários não existe enquanto rótulo. Ninguém inventou o estilo de diversas apropriações e invenções, porque o inspirar-se nas coisas, como eu também falei na primeira oficina, não é sobre repeti-las, né? Por isso que é exclusivo. Então, é muito difícil para mim lidar com definições, com rótulos. Eu sou uma pessoa em constante movimento. Eu, às vezes, tenho medo, e isso tem sido especialmente interessante no meu processo, porque também é uma forma de me curar de mim. Às vezes eu silencio porque eu sei que talvez amanhã eu já pense completamente diferente a respeito de algo. Talvez eu faça completamente diferente algo que eu disse ontem que eu faria de um jeito X. Aí amanhã a pessoa vai ver eu tô fazendo de um jeito Y, né? E eu não sou realmente, eu não tenho nenhum compromisso, e por isso até verbalmente eu não selo esse tipo de compromisso, mesmo que de maneira informal, de assumir uma posição literária, de assumir um jeito de escrever, de ter uma fórmula, né? Obviamente as características elas se demarcam, a gente tem jeitos que conseguem ser identificados em maior ou menor grau, mas a verdade é que eu não tenho nenhum tipo de fidelidade a eles. É isso que eu quero dizer. E contar com essa liberdade que a estrutura disruptiva nos dá é libertador. Sobretudo para quando a gente não está muito seguro sobre o que está sentindo, a maneira como gostaria de colocar as palavras. Essa liberdade que uma folha em branco nos dá
ela tem a ver com estrutura disruptiva. Ela tem a ver com não estar muito preocupado sobre seguir regras ou sobre escrever da melhor forma para que alguém receba e entenda. Inclusive, o princípio básico, o pressuposto básico da escrita para mim, para que ela seja verdadeira, para que ela ressoe, para que ela tenha sinergia com as pessoas, é que a gente não pense sobre isso. Não conscientemente, né? Que a gente não escreva sempre sob encomenda. Eventualmente isso vai acontecer, é importante, é bonito, é gostoso escrever para alguém, escrever cartas de amor. Eu tenho esse lado um pouco romântico, mas mais pelo sentimento, mais por colocar o amor materializado em forma de palavra. Essa, para mim, é a ternura da carta. Mas ainda assim é menos sobre a recepção. Eu sou alguém completamente desapegada à recepção da minha escrita. E é por isso que eu escrevo tanto. E é talvez pelo mesmo motivo que eu divulgo tão pouco o que eu escrevo. Porque é pensando muito pouco sobre como as pessoas vão reagir, sobre como as pessoas vão ler. Inclusive, os impactos mais genuínos, a meu ver, são aqueles que decorrem de uma total espontaneidade no momento da escrita. E olha, eu já tive algumas experiências em relação a isso, surpreendentes e muito gratificantes, porque a minha escrita tocou várias pessoas, segue tocando. E são retornos, respostas que eu recebo das mais inéditas e improváveis, eu diria, possíveis, justamente por eu não estar esperando. E esse teor disruptivo, ele nos dá essa liberdade, ele nos coloca nessa posição de estar sempre à espreita, à espera não, porque não é uma questão de expectativa, mas prontos e prontas ali para receber o que vier, sem frustrações, sem melancolias, simplesmente como uma maneira de receber, de trocar com alguém que leu aquilo que a gente escreveu, e isso é magnífico. Por isso esse desapego, ele tem um lado muito importante de ser, para que a gente consiga exercitar essa nossa liberdade, esse nosso desprendimento em relação às expectativas. A arte, quando nasce dessa fonte de fazer para si, de significar para si, ela tende a impactar de maneiras que a gente nem imagina. E é por essas e outras que eu trago a estrutura disruptiva como um aspecto especialmente importante de se lembrar, porque eu acho que ela, de maneira geral, tem o poder de nos tocar de diferentes maneiras. Isso é genial. Bom, eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno trecho de uma leitura de Alberto Mangel, que é um grande leitor e ensaísta, que fala um pouco sobre o ato de escrever, né? E que relação ele tem com o ato de ler, né? Que são coisas que estão intimamente interligadas, e é a maneira como os processos se comunicam para que a gente consiga decodificar as mensagens, né? E tem a ver, é claro, com a forma como a gente consome, a estrutura que precede, né, esse empacotar de palavras e que invariavelmente vai nos trazer alguma mensagem. E pegando essa perspectiva sinestésica da escrita e da arte, que é a perspectiva que mais me atém quando eu falo sobre o processo de escrever, eu acho que ele consegue traduzir de maneira bastante interessante algumas questões que eu trago para a minha vivência enquanto escritora, para as coisas que eu produzo, porque são elementos que de fato eu acredito, que ganham vida na escrita, aquela verdadeira. O ato de ler estabelece uma relação íntima, física, da qual todos os sentidos participam. Os olhos colhendo as palavras na página, os ouvidos ecoando os sons que estão sendo lidos, o nariz inalando o cheiro familiar de papel, cola, tinta, papelão ou couro. O tato acariciando a página áspera ou suave, a encadernação macia ou dura, às vezes até mesmo o paladar, quando os dedos do leitor são umedecidos na língua, que é como o assassino envenena suas vítimas em O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Inclusive, leitura recomendadíssima.
E é exatamente esse aspecto surpreendente sinestésico da leitura que nos comove e que tem como um dos seus componentes constituintes a estrutura. Embora nós saibamos que o ato de empacotar talvez seja, num primeiro momento, aquilo que a gente vai pensar como a parte mais superficial do processo de escrever, eu ouso dizer que não, que todos os atos que constituem a escrita são protagonistas. Toda a intenção, toda a sutileza, toda a vírgula que a gente escolhe ou não colocar na nossa escrita faz diferença no momento em que ela se estrutura. Porque, ao fim e ao cabo, dentro desse processo de elementos que vão se constituindo simultaneamente e de maneira processual, porque né? Quando a gente escreve, a gente está processando coisas e colocando coisas no suporte que a gente escolhe, uma coisa de cada vez, mesmo que distanciadas por pequenas frações de segundo. Sim, há diversos atos em concomitância que vão acontecendo, mas a estrutura é aquilo que amarra, que costura. É a forma como aquilo vai ser colocado no mundo, mesmo que esse mundo siga sendo nós mesmos e nós mesmas. Mesmo que a gente não tenha nenhuma pretensão de externalizar esse conteúdo, de transformar esse texto em algo disponível para as pessoas. Independente da escolha que a gente faça sobre como ele será dado ao mundo ou não, a estrutura é o que carrega, a estrutura é o que sustenta. Então, eu sempre gosto de conversar sobre a escrita, trazendo esse descompromisso e recomendando que isso seja uma premissa, especialmente para quem está com ganas de começar a escrever. Um momento lindo, afetuoso, que tem que ser visto com muita empolgação e muito carinho, mas completamente desamarrado, o máximo possível, dentro das capacidades e expectativas de quem escreve, de uma entrega específica, de um jeito específico. Os estilos literários, ao meu ver, eles existem muito mais para serem vítimas de um processo antropofágico. É quando a gente angaria elementos do mundo real, da existência, de coisas que pessoas já fizeram ou não, e coleciona, e compõe, e reestrutura, e desconstrói para reorganizar. É quando a gente transforma, é quando a gente pega o teor desorganizado das coisas soltas e inventa uma maneira de colocar ordem naquilo, mesmo que essa ordem seja um outro jeito de bagunçar. E a escrita, para ela ter esse interstício, para ela ter essa dimensão calorosa da intenção humana, ela tem que estar carregada desse propósito poético, dessa alegoria dos elementos do mundo, das coisas inventadas, das linhas que as pessoas não veem, mas que sentem. É quando a gente lê uma palavra e, pelo contexto, entende o que ela significa ali, mesmo que não muito familiar no vocabulário vulgar. Sabe que esse parêntese vale a pena. Eu escrevo desde sempre, eu realmente não tenho memória sobre um momento da minha vida em que eu não escrevi, embora com certeza ele tenha existido, essa escrita formal, né? Acredito que a escrita, enquanto processo de existência, foi desde que eu fui concebida. Mas essa de colocar para o papel, que é a que eu mais pratico, eu não tenho memória, consciente dos momentos em que eu vivi sem exercitar esse ato. Mas sei que isso eu noto até pelas revisitas que nós conversamos também na primeira oficina, essas rememorações, essas recordações de textos, esse olhar despretensioso e afetuoso em relação às fases que a gente passa, pelas quais a gente passa na vida, e as pistas que a escrita consegue nos dar sobre o nosso próprio processo de autoconhecimento. Esse elemento, ele sempre esteve muito presente em mim. E essa escrita, essa forma de olhar para as coisas, e reinaugurar elementos constituintes dentro de uma estrutura preconizada num momento, às vezes, até imemorável, é algo que me atém. E por isso, nessas revisitações, eu passei por diferentes fases da minha vida e lembro que a minha escrita no começo
no começo, não sei se dá para dizer assim, né? Não vamos usar elementos cronológicos aqui. Mas em dado momento de uma fase minha, do ato de escrever, eu ouvia muito das pessoas que a minha escrita era difícil, embora tocasse. Não foram raras as vezes, nem poucas as vezes em que eu ouvi pessoas me falando, inclusive minha mãe, que sempre foi a minha maior leitora, dizendo que entendia às vezes pouco das coisas que eu escrevia. Palavras difíceis, coisas que ela não sabia, nunca tinha lido antes, mas achava bonito, gostava da composição, achava poética a maneira como eu costurava as palavras umas às outras, embora nem sempre ela conseguisse entender literalmente o que eu estava querendo dizer com aquilo, mas uma sensação para além dos significados conscientes ela conseguia sentir. E isso para mim valia. E algo que eu fui aprendendo também, né, ao longo do meu desenvolvimento, da maturidade que a gente vai ganhando ao longo do tempo, com as decisões que a gente vai tomando para si, eu fui entendendo que eu não precisava levar tanto em consideração esses comentários, porque às vezes eles eram maldosos, às vezes eram pessoas que me criticavam, né, e diziam que a minha escrita era difícil, como se eu tivesse a pretensão de complicar, como se eu escrevesse difícil para que ninguém entendesse. Mas o que essas pessoas não sabiam e que eu também descobri depois é que, até porque eu nunca fui de escrever com dicionário do lado, então não era uma coisa que eu provocasse a dificuldade. Era um vocabulário meu, que talvez fosse um pouco atípico para as pessoas em dada época. Eu sempre fui muito ligada a leituras de clássicos e sempre gostei de língua portuguesa, então o vocabulário variado sempre me encantou e talvez, calhou, é verdade, de algum momento da minha vida eu estar mais propensa a usar palavras um pouco mais sofisticadas e pouco usuais, mas não era algo calculado, isso que eu quero dizer. Era uma intenção sempre de escrever algo que estava pulsando em mim, e não necessariamente, né, seria sinérgico com aquilo que pulsava nas outras pessoas. E é por isso que eu recomendo esse desapego, né? Porque quando a gente se importa e escuta demais esse tipo de comentário, a gente tende a se podar. A gente tende a olhar de uma maneira muito avaliadora e pejorativa para o nosso processo, para o nosso ato de escrever. E isso é normal. Quando a gente coloca coisas no mundo expostas aos olhares dos outros, a gente vai estar suscetível a comentários. E as pessoas muitas vezes não têm sensibilidade para tratar um artista, um escritor, uma escritora, uma pessoa, né, de maneira educada e generosa e amável, né? Não é algo que eu precisava ter ouvido de alguém. É aquela coisa, né? Não gosta de algo, existem duas opções. Se é algo que prejudica, bom, com certeza cabe uma conversa para que seja melhorado. É algo que simplesmente não tem a ver contigo, mas é só porque é diferente, não há razão para apontar o dedo e criticar e julgar. Eu tenho diversos livros e escrita, que é a coisa que eu mais amo, diversos estilos e mesmo autores e autoras que não me agradam, que não são o estilo que eu gosto. Mas é porque eu não tenho apreço, eu não prefiro aquele tipo de leitura, e a minha decisão sobre ela, a minha ação sobre aquilo, a minha reação sobre aquele estímulo é simplesmente não dar atenção, não escolher um título de determinado autor ou autora, por não me identificar muito com determinada linguagem. É uma escolha educada e silenciosa de optar por outra coisa, sem precisar agredir ninguém. E por eu já ter ouvido muito esse tipo de comentário, depois isso por algum motivo passou. Eu acho que eu fui mudando um pouco a minha maneira de escrever, talvez. Não sei, eu tenho estilos tem textos que são completamente diferentes uns dos outros e eu realmente não consigo definir. Então é uma questão muito de fase. E eu aprendi que não valia a pena, né, dar ouvidos a essas coisas, porque isso provavelmente traria determinadas podas para o meu processo genuíno de escrever, né, de ser artista, de dar ouvidos à arte e à intenção intersticial, venosa dentro de mim. Então, eu gosto muito dessa perspectiva sinestésica que a escrita nos oferece. E dentro dessa linha do Alberto Mangel, eu queria trazer também
uma contribuição de Richard de Bury, do ano de 1344. E ele fala que ele faz uma reflexão bastante interessante sobre o modo como a gente se relaciona com os livros, né, com os suportes da escrita também, olhando de uma perspectiva poética, sinestésica, daquelas que a gente gosta. De fato, esses dons parecem residir nos livros de forma mais útil e frutificar de forma mais fecunda para o progresso. A verdade emitida pela voz não perece, caso cesse o som. E a verdade escondida na mente não é de fato uma sabedoria esotérica, um tesouro invisível? Ao contrário, a verdade que brilha nos livros é apreendida facilmente pelos sentidos. Se manifesta pela vista quando se lê, pelo ouvido quando se ouve alguém que está lendo, e, de certo modo, também pelo tato, quando essa verdade é transcrita, revisada e conservada. Eu acho especialmente bonita essa maneira como ele concebe a significação dessa relação com os livros e com a escrita, né, de uma maneira geral, numa época tão distante da nossa, porque essa é uma das provas que a gente tem do quanto a temporalidade ela só se conecta com o processo criativo se assim a gente quiser, se assim a gente quiser ler, né? Mas a grande verdade é que esse contato que a gente consegue ter com a escrita, com os livros, com os suportes que carregam a escrita, sejam eles quais a gente queira, é sempre uma surpresa e essas interpretações, essas relações estão sempre condicionadas à maneira como a gente escolhe fazer e não o contrário, né? Então, eu gosto muito dessas contribuições e de autores que, como falei, são mais antigos para a gente ver a temporalidade que a escrita tem e essa dependência que ela tem de quem lê, de quem entra em contato, da intenção, dos elementos que a gente coloca na nossa voz, no nosso olhar, no nosso jeito de gesticular enquanto lê, enquanto se relaciona com algum texto. Isso sim é importante. Essa é a estrutura sutil que carrega o sentido da escrita. A estrutura disruptiva, portanto, ela carrega tudo isso, ela tem espaço para colocar todos esses elementos e fazer com que eles sejam o que constitui o processo de significação. A maneira como nós, escritores e escritoras, vamos escolher colocar a nossa existência no papel, vamos escolher intervir no mundo. A maneira como a gente escolhe criar essa estrutura, com certeza intervém, sim, na forma como isso vai se manifestar. E não, de novo, né, que a gente tenha algum controle sobre o real sentido, né, e cada protagonismo de palavra que vai ser colocado à mostra, à luz para cada leitor e leitora à medida que lê aquilo que a gente escreve. Esse controle a gente não vai ter, mas a gente pode se esforçar. A gente pode colocar tanto sentimento e tanta intenção sem véus que seja praticamente impossível não se notar algo profundo, algo genuíno, algo verdadeiro, algo da alma mesmo, espiritual, que a gente coloca no nosso conteúdo. E isso é possível. Isso é completamente possível. E é por isso que ter também esse desprendimento em relação às estruturas nos favorece quando a gente usa a escrita. E eu acho bastante improvável que a escrita não seja, mesmo que inconscientemente, um processo de cura. Mesmo que a gente não saiba muito bem ainda o que está curando. No meu caso, particularmente, a escrita sempre atuou como uma cura, uma verdadeira cura para as minhas questões mentais, psicológicas, para a forma como eu fui organizando o meu entendimento de mundo. Eu sempre tive uma mente muito acelerada, pensamentos muito acelerados, que eu brinco, porque hoje, né, tornei alguns desses sofrimentos engraçados, porque o humor também nos salva. Eu tornei essa concepção sobre a escrita algo que foi me ajudando a criar consciência, a ir organizando os pensamentos e não deixar com que a minha mente me atropelasse e me engolisse. Não totalmente. Então, no meu caso, a escrita realmente teve esse papel protagonista, como uma cura,
como uma possibilidade de colocar para o papel e organizar os meus pensamentos através das palavras. Porque muitas vezes a minha voz, a minha oralidade, ela não acompanha o ritmo dos meus pensamentos, e essa é a graça. E é perturbador quando a gente não abre os olhos, né, e não se coloca à frente dos medos, à frente dos confrontos, à frente dos impasses que a gente tem ao longo da vida. Quando a gente escolhe não encarar, ao invés de se afastar, a gente se aproxima e aumenta o tamanho dos monstros. E a escrita é um colocar-se à frente do monstro que nos assola e aprender a olhar nos olhos e entender que o tamanho geralmente é muito menor do que aquele que a gente imagina. E que, se for maior, que seja apenas do ponto de vista poético e literário. Inclusive passível de transformações, né, de aspectos lúdicos para dentro do problema. A escrita sempre me curou por eu colocar em um primeiro momento os meus pensamentos no papel e poder inventar significados. Quando eu me dava a liberdade, ainda me dou, de inventar sentidos às minhas dores, aos meus pensamentos, às questões que me assolam, com a prática eu vou me convencendo sobre esses sentidos que, claro, eu amacio, eu coloco leveza, trago espiritualidade, trago questões que eu acredito e que me alimentam de maneira positiva. E no exercício da releitura, no exercício da escrita, eu vou me convencendo que, de fato, esses aspectos são os mais importantes e que o que ganha e recebe muita atenção tende a tomar dimensões que não são reais. E a escrita é o que me aproxima do real, é o que me volta, o que me leva à realidade, quando eu escapo um pouco dela. E há fugas e fugas, né? Quando a gente escreve, eu também comentei isso com vocês na primeira oficina, a gente entra num nível tal, num estado tal de concentração. Eu, particularmente, saio, parece, completamente do meu eixo consciente e entro num estado completamente concentrado e que depois eu percebo que tem pouca memória ativa, né, dos gestos, é algo mais automatizado, eu realmente não sei explicar. Mas essa fuga da realidade, que não é um fugir, é simplesmente uma transformação de estado mental, né, se assim se pode dizer, é completamente diferente de usar coisas prejudiciais para que a gente simplesmente não lide com os problemas, né? A escrita enquanto cura é justamente o contrário disso. É a gente conseguir criar estruturas para o nosso enfrentamento em relação a nós mesmos, que nos tragam, que nos favoreçam e que nos ambientem de maneira mais afável a nossa realidade. Ou então que nos dê pistas sobre como podemos modificar verdadeiramente essa realidade, acessando os nossos sentimentos, as nossas intenções e quem nós realmente somos. Dito isso, eu peço licença para encerrar essa oficina lendo um texto meu, que se chama O Improvável. O improvável faz morada em minhas sensações sempre que penso no que será de mim amanhã. Faço roteiros impossíveis e sem nenhuma base na realidade, apenas para variar. Conto o vento a cada estação que chega e, com minhas vértebras, pisco a passagem dos dias com a mansidão de quem anoitece a cada manhã. Meus olhos são cinzas ao olhar para algumas perspectivas de mim. Faço listas de tarefas e, no final do dia, tudo o que eu quero é uma folha em branco. Ao acordar, inauguro o compromisso de ser mais forte, apesar de mim. Reconheço as zonas bagunçadas de pensamentos, mas nem sempre sei desviar o olhar. Disfarço bem as dores para não ser repetitiva, mas a verdade é que há vezes em que tudo que eu quero e desejo é um café com leite quentinho e um peito macio para me aninhar. Por vergonha, mesmo os tendo à disposição, disfarço a fraqueza e exijo de mim o que não posso me dar. Desfaleço. Desintegro o corpo da mente. É preciso. Dou cambalhotas entre um sonho e outro, curvando minha expectativa desleal que esmaga os detalhes dos dias. Perco a conta quando olho para a janela, imaginando quantas vidas me olham
mas que eu não consigo enxergar. Imagino histórias que gostariam de me pertencer, mas logo distraio-me com mais um devaneio tóxico que entra em minha corrente sanguínea e me leva à exaustão e a mais um pedido de trégua. Nessas horas, preciso lembrar-me, sou feliz, apesar de mim. O infortúnio das mentes barulhentas coloca seus donos em situação de emergência. Os olhos veem o improvável e ficam à espreita da tão esperada brecha para verem além do que a mente permite. São invasivas as lentes que se colocam à frente das sensações, das interpretações do mundo e das nuances, pouco singelas, de sentir o gosto dos dias. Minha maior frustração é aproveitar pouco o silêncio dos sentidos, sentenciando os gestos à predileção de produzir, exigir, colocar tudo o que falta em um espaço que já está cheio. O muito, quando não basta, torna-se vazio. A emoção, quando descontrolada, é um mero exagero de existência, um excesso que não se justifica e um poema que só amedronta. Nem toda sensação é leve e digna de se tornar poesia. Há vezes que prefiro não as tê-las a precisar escrever sobre elas, como estou fazendo agora. O improvável de qualquer escritor e escritora reside na habilidade de fazer miúda a grandeza que atropela. É a habilidade de colocar no escuro a mais límpida e aberta luz que possa encobrir os ombros dos passantes, distraídos ou não. Olhar para o improvável com o diagnóstico do acaso é como tomar conta do fortuito com ganas de domínio, com ânsias de vastidão. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos e todas pela atenção e preparem-se. A próxima oficina é sobre musicalidade na escrita com a minha querida amiga Ale Fonteca. Um grande abraço e vemos vocês logo logo. Até mais. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro, o desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Audiodescrição, Gabriel Grilo. Edição de vídeo, Thiago Lader. Edição de áudio, Ale Fonteca. Legenda, Ale Fonteca. Música, Pedro Petraco. Narração e elaboração do texto, Ale Fonteca e Tiane Ávila. Voz da trilha, Camila Lopes.